Eu sei que você acha que para emagrecer precisa gastar rios de dinheiro com suplementos como whey, creatina, pré-treino, super cafés, mas se eu te disser que você não precisa de nada disso, eu emagreci mais de 30 quilos sem usar nenhum suplemento e eu já vi muitas mulheres acreditarem que precisa deles para emagrecer. Eu mesma já fui uma delas. Mas a verdade é que não, suplementos não vão te fazer emagrecer como te fazem acreditar. E algumas mulheres estão gastando dinheiro com algo que não está nem resolvendo o problema delas. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que você não precisa disso para emagrecer e você vai economizar dinheiro, frustração e meses de tentativas que não funcionam. Eu me chamo Daniela, eu sou estudante de nutrição, sou mãe de 2 filhos e consegui eliminar mais de 30 quilos, transformando a minha alimentação dentro da minha própria casa. Sem academia, sem remédios, sem receitas milagrosas. E aqui no canal a gente conversa exatamente sobre isso, um emagrecimento de forma leve, simples, humana e possível. Porque eu sei exatamente como é querer recuperar a autoestima e não saber mais em quem acreditar. Vou tomar, minhas amigas, o meu cafezinho preto de pré-treino, meu cafezinho do coração, que vocês sabem que eu amo. Meu café aromatizado de hoje é de caramelo. E eu lembrei que eu estava conversando com uma amiga recentemente e ela estava justamente me contando, né, que ela foi a nutricionista e que a nutricionista passou para ela tanto suplemento, whey, creatina, colágeno, super cafés, né, para dar energia, que ela gastou quase R$ 800 só de suplemento para ajudar ela a emagrecer. Amiga, mas é exatamente isso que a indústria tenta convencer a gente, né? De que emagrecer é complicado, de que a gente precisa desses suplementos para emagrecer, senão a gente não vai conseguir emagrecer. E é isso que ele nos vende. Agora pense comigo aqui, minha amiga, você que está aí do outro lado me assistindo. Se realmente a gente dependesse desses suplementos para emagrecer, todo mundo que tomasse whey, creatina, colágeno, os super cafés, não era para estar todo mundo magro? Sem esforço, a gente sabe que não é bem assim, né? O grande problema é que as pessoas estão procurando emagrecimento rápido e fácil. Algo que não precise mudar a rotina delas, não precise de renúncia, de abdicação, de esforço. E aí, os suplementos meio que acaba sendo uma distração. Muito mais fácil você comprar um pote, né, que tem a promessa ali que vai te ajudar no emagrecimento, do que você realmente mudar a raiz do problema ali, você mudar seus hábitos. Essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo, porque o whey não queima gordura, a creatina não acelera o emagrecimento. O whey, minha amiga, nada mais é do que uma fonte de proteína. Depois que eu comecei a estudar, que eu aprendi isso, consegue nos ovos, no frango, no queijo. Eu mesmo, como vocês podem ver, eu no início do meu processo de emagrecimento, eu cheguei até a comprar. Logo nos meus 3, 4 meses de início de processo, quando eu não fazia nem cetogênica, nem carnívora, nem jejum intermitente, eu cheguei a ganhar, na verdade, do meu esposo, esse whey aqui, que eu guardo o pote justamente para criar conteúdo, né? Muitas de vocês já viram o pote por aqui na minha cozinha e perguntam, Dani, mas você não usa mesmo? Não. A creatina também aqui, ó, é tanto que ela tá toda empedrada. É só a nível de criação de conteúdo mesmo. Mas eu cheguei a comprar para consumir. A creatina eu consumi até mais. Creatina eu devo ter consumido uns 2 meses depois que eu iniciei a cetogênica carnívora, eu parei de consumir. Mas o whey foi uma vez só. Meu Deus do céu, não é para minha realidade estar comprando whey todo mês de R$ 300, sabendo que eu posso consumir os ovos, frango, queijo e bater a minha meta de proteína que eu preciso no dia. E além do mais, gente, querendo ou não, são industrializados. Não é natural. Só que muitas mulheres estão usando isso como se fosse a base do emagrecimento. E aí o que é que está acontecendo? Geladeira vazia de alimentos ricos em proteína, ricos em gordura, nutritivos e armários cheios de pote. E eu prefiro 1000 vezes uma mulher comendo comida de verdade, como ovos, carne, frango, do que uma mulher depositando toda sua esperança achando que um pote vai resolver o problema dela do emagrecimento, que só uma boa alimentação, mudança de hábitos, que ela vai conseguir. E foi dessa forma que eu consegui eliminar meus 30 quilos, mudando meus hábitos, mudando a minha alimentação. Eu mesmo, quando iniciei o meu processo de emagrecimento, eu não tinha dinheiro para estar investindo nesses suplementos. E hoje eu agradeço a Deus por isso. Obrigada em focar em comida de verdade se eu quisesse ter o resultado que eu queria ter. Porque se eu não tinha dinheiro para estar comprando suplemento, assim como, né, eu via na internet as meninas tomando para emagrecer, que precisa de creatina, que precisa de whey, né? Eu não tinha dinheiro no início do meu processo para estar comprando esses suplementos. Eu tive que me virar com comida de verdade, proteína vinda ali da fonte natural, proteína dos ovos, da carne, do frango, gordura, tirando ultraprocessados, embutido, açúcar. E, consequentemente, eu iniciei a dieta cetogênica, parei de sentir fome toda hora, parei de ficar pensando em comida. E foi isso que me permitiu emagrecer sem precisar
de suplementos. E o que é que acontece, né? Você vai lá e compra o whey, porque a nutricionista mandou, a blogueira que você segue fala a você que você precisa de ter, né? Porque é gostosinho, é docinho, é muito saboroso, é delicioso e realmente é isso que a indústria ela quer mesmo, ela quer te viciar, né? E a nutricionista te falando que você tem que ter o suplemento ali, né? O colágeno, os super cafés para te dar energia, o whey para você, né, bater a sua meta de proteína, porque sem eles você não irá conseguir emagrecer. E realmente você coloca isso na sua cabeça, né, de que você precisa desses suplementos e sem esses suplementos você não vai conseguir emagrecer de jeito nenhum. E aí o que é que acontece? Você também perde a mão, né? Porque se é saudável, se foi a nutricionista que passou, é a blogueira que eu sigo há anos, que eu amo ela tá dizendo pra mim que eu tenho que ter o whey, eu tenho que ter a creatina, eu tenho que ter o colágeno, eu tenho que ter o super café pra me dar energia, senão eu não vou conseguir emagrecer. E aí você vai lá e senta ali o dedo também. Aí é o whey de manhã, é o whey de tarde, é o whey de noite, é o whey de madrugada. Aí começa as receitinhas, né? Faz milhões de receitas. E aí acaba fazendo o quê? Um tiro no seu pé. Você aí se frustra, né? Sendo que também gastou rios de dinheiros com esse suplemento. E você consumindo isso aqui, ó. É porque tá congelado. Comida de verdade. Eu coloquei aqui, ó, para descongelar, para ser o meu almoço de hoje, ó. Comida de verdade. Quem come comida de verdade não precisa de estar gastando rios de dinheiro com suplementos para emagrecer, porque não é o suplemento que te emagrece, é a sua mudança, é a mudança na alimentação, mudança de hábitos que vai te fazer emagrecer. Você vê uma coisa, minha amiga, você que tá aí, um scoop de whey, né? É porque o meu scoop não tá mais aqui, mas um scoop do whey, ele tem mais ou menos, vamos ver aqui agora, ó, 20 gramas de proteína, um scoop de whey. Se você consumir 4 ovos, você já tem mais de 20 gramas de proteína, porque um ovo grande, geralmente, ele tem 6 gramas de proteína. Então, se você consumir 4 ovos, você já tem 24 gramas de proteína. Se você também quiser essa mesma quantidade de proteína em 100 gramas de frango, você consegue essa mesma quantidade de proteína com comida de verdade, né? Nada industrializado, nada que vem no pote. Se eu estivesse começando hoje, minha amiga, tô aqui, ó, com minha aguinha com sal, tá? Já deixei preparada. Já vou treinar daqui a pouco. Mas se eu estivesse começando hoje, né, para eliminar esses 30 quilos, estivesse começando hoje, eu me faria uma pergunta simples. Como é que está a minha alimentação? Antes mesmo de eu tomar qualquer suplemento, né? A creatina mesmo, gente, a creatina é um dos produtos mais estudados, é a creatina, né? A creatina a gente encontra na carne, não só a creatina, a carne vermelha é um dos alimentos mais biodisponíveis do mundo, né? O que é isso? É um alimento mais nutritivo e que o nosso corpo, ele absorve a maioria, tá? 80, 90% o nosso corpo absorve. E na carne a gente tem creatina, a gente tem leucina, a gente tem todas as vitaminas do complexo B, a gente tem o ferro M, que é o ferro que ali que o nosso corpo ele absorve, tá? O ferro dos vegetais, o nosso corpo ele não absorve por completo. Então a carne vermelha, você tem a creatina na carne vermelha, Dani, sim, mas para você consumir ali 3 gramas de creatina, que é isso, né? Vamos dizer a base aí de que uma pessoa consome, uma mulher, 3 gramas de creatina, você precisa de comer ali 500, 600 gramas de carne. E isso para quem faz uma dieta cetogênica, carnívora, dependendo, a gente consome essa quantidade por dia, tá? E fora aqui, gente, a gente está falando de um alimento natural, que ele é todo completo, não vai ter só a creatina, vai ter outras vitaminas, minerais, os nutrientes que o nosso corpo ali, ele precisa, então é totalmente diferente, não tem nem como você comparar creatina do pote artificial com a creatina advindo ali da carne, do natural, da fonte, né? Então, às vezes, a gente acaba meio que gastando dinheiro por uma coisa que é a cereja do bolo, não é a base, né? Então, se eu fosse começar hoje tudo de novo para emagrecer, a primeira pergunta que eu me faria, como é que está a minha alimentação? Antes de eu sair comprando aí R$ 300 de whey, cento e pouco de creatina, mais 300 de super café, sabe? Como é que está a minha alimentação? Como é que está a minha base? Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Uma parede com infiltração, vamos dizer que essa parede aqui está com infiltração, né? Está com mofo, e aí eu chego, pego um piso, coloco por cima da infiltração, aos meus olhos está tudo limpo, a casa acabou a infiltração, não está mais, mas vai chegar um momento que essa infiltração vai aparecer de novo, tá lá a infiltração, não foi resolvido o problema da infiltração, né? A gente meio que maquiou, então é isso que acontece quando a gente suplementa sem resolver a raiz, né? Sem você mudar a alimentação, ajustar seu sono, beber água, o nível de estresse, sem você... É isso que acontece. Gasta muito de dinheiro, você não vê resultado, aí você se frustra. O que eu faria? Estou reduzindo os excessos, tirando ali o que está me atrapalhando, né, ultraprocessados, embutidos, açúcares. Eu estou deixando o meu corpo descansar entre as refeições, né, que é o jejum.
E como eu falei a você aqui da parede, se a base não tiver forte, nenhum suplemento vai resolver. Quando a base está forte, muita coisa acaba sendo desnecessário, né? Come suplemento. Tem suplemento que não tem necessidade de você estar tomando. E não é porque você não toma suplemento que você não vai emagrecer. Eu vejo muitas mulheres investindo em produtos caros enquanto continuam sofrendo com os mesmos hábitos que as fizeram ganhar peso. E não é porque falta um suplemento, muitas vezes falta clareza, falta direção, falta um método simples que caiba na vida real. Eu consegui emagrecer mais de 30 quilos focando no básico, sem perfeição, sem produtos milagrosos, sem depender de um pote para acreditar que estava fazendo a coisa certa. E talvez você também esteja mais perto do resultado do que você imagina. E se você quer começar de uma forma simples, sem complicação e sem depender de suplementos caros, está aberto o meu desafio 7 dias para secar com jejum carnívoro. Vamos começar no dia 15 de junho e eu vou mostrar exatamente como aplicar essas estratégias na vida real, mesmo sendo mãe, tendo a rotina corrida e sem passar o dia inteiro pensando em comida. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte e compartilha com uma amiga que está tentando emagrecer, também não está conseguindo. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.